Você já viu os relatos do ufólogo Roberto Ariel? Você gosta desse tipo de conteúdo? Eu peço para você deixar um like e compartilhar com seus amigos. O primeiro avistamento que Roberto teve na vida dele foi em 1974, quando ele tinha 6 anos de idade. Era início da noite, por volta das 6 horas da tarde, quando sua avó e seu tio, de maneira assustada, apontam para a janela. Quando ele olhou pela janela, ele viu um enorme objeto flutuando no céu. A avó dele disse, inclusive nesse dia, que não era a primeira vez que ela via, que quando ela era criança e morava em Tefé, no interior do Amazonas, ela já tinha visto 2 vezes situações parecidas como essa. Ele deu uma entrevista para a ufóloga Umaia Ismail e lá ele relatou vários causos da vida dele, envolvendo coisas assim inexplicáveis. Por causa desses acontecimentos com ele começou a procurar mais sobre esse tema, pesquisar e se envolver nesses assuntos. Num desses encontros de ufologia, anos depois, ele conheceu quem seria sua futura esposa, Valdenice, e que ela chegou para ele falando assim: olha, eu tenho uma história que aconteceu comigo, eu quero contar para você e você me diz o que você acha. Ela, ainda criança, na década de 80, ela morava numa cidade 135 quilômetros de Manaus. Ela estava lá porque os pais dela tinham sido convidados para trabalhar numa fábrica, então eles moravam no alojamento dessa fábrica. Até que ela e seus familiares viram no céu um OVNI andando por cima da mata em forma de zigue-zague e emitindo várias cores. Eles conseguiram ver esse OVNI pousando e saindo de lá 3 vultos que eles não conseguiram ver detalhes, só viram vultos. 10 minutos depois, eles entraram na nave novamente e saíram em zigue-zague e desapareceram. Eles se conheceram nessa ocasião, então óbvio, que acabou virando um namoro e tal, porque eles tinham assuntos em comum. Por causa dessa conversa, desse interesse, eles começaram a namorar e se casaram, e aí eles decidiram juntos viajar lá para tentar descobrir mais essa história, e foram até essa região onde ela viu quando criança, para ver se tinha mais informações, sei lá. Em uma dessas viagens, ele foi comer com a mulher dele, Ele tava perguntando pro cara da lanchonete se ele conhecia alguém e tal, não sei o quê. Aí ele falou que conhecia um senhor que morava ali já tinha muitos anos. E aí ele chegou lá, no senhor, e aí, o senhor mora aqui há quantos anos, tal, não sei o quê. E o cara lá falando que morava ali já tinha muitos anos. E aí ele meio receoso, de perguntar se ele tinha visto algo, ele foi meio que tangenciando pra ir chegar no assunto que ele queria. Foi quando ele perguntou: você já viu alguma coisa estranha no céu e tal? E aí o cara começou a rir e falou assim: eu sei do que você quer falar. Era o exato dia que a esposa do Roberto e seus familiares viram um OVNI. O senhor contou que ele estava jogando bola com os amigos, até que eles olharam para o céu e, segundo ele, eles viram uma bacia gigante. Essa bacia gigante, em forma de disco, voou entre a plantação, e as pessoas que estavam no local ficaram muito nervosas. As mães começaram a pegar os filhos, começou a rezar, pedindo, morrendo de medo, achando que era o fim do mundo. E aí o disco foi e desceu numa plantação. No dia seguinte, os amigos desse senhor foram na casa dele e falaram: vamos lá ver o que aconteceu, se tem alguma coisa e tal. Quando eles chegaram no possível local do pouso, parecia que o mato tinha derretido. Tava um círculo escuro, queimado, sabe? Depois desse fato, ele morou lá por mais 3 anos. E durante esses 3 anos que ele morou nessa região, nunca mais cresceu mato, capim, nada naquele círculo. Aí o Roberto começou a tirar fotos da região. E aí falaram que a fábrica estava muito distante e tal, mas mesmo assim ele tirou fotos. Ao voltar para casa, no trabalho, ele olhando as fotos, uma das funcionárias do local de trabalho de Roberto viu aquelas fotos dele. E aí o Roberto ficou calado, Falou assim: você sabe alguma coisa, tal, desse lugar e tal? Falou assim: sei, e sei de uma pessoa que viu coisa ali. Essa pessoa, que a colega de trabalho de Roberto conhecia, se chamava Santinho. E ele tinha uma história bem bizarra que aconteceu naquela mesma região. Ele era adolescente e tinha saído para caçar à noite. Então ele organizou as armadilhas e foi para cima de uma árvore. E lá ele acabou dormindo. Até que ele é acordado com um barulho altíssimo e com uma luz azulada super forte em cima das copas das árvores. Ele viu aquilo que ele chamou de uma bacia gigante voando e pousou cerca de 50 metros da onde ele estava. Ele ficou lá parado e ficou olhando o que estava acontecendo ali. E aí o objeto pousou e desceram 3 criaturas bem pequenas, ele falou. As 3 estavam com umas bolsinhas
e elas começaram a pegar pedras e plantas ali na área onde eles estavam. Depois disso, os 3 entraram na nave, que partiu rapidamente. E aí, você tem alguma história para contar pra gente sobre algo que você presenciou, vivenciou? Conta pra gente, que eu vou adorar contar pra vocês aqui.